Bom, pessoal, então, dando continuidade ao tema de saciedade, né? Que é um tema que a gente vai focar bastante, terão depois mais aulas sobre saciedade, sempre vou estar trazendo coisas para vocês que envolvem a saciedade, porque a gente sabe que a saciedade é um dos alvos que a gente tem no processo de emagrecimento, né? Quanto mais saciado a pessoa fica com poucos alimentos, ou passa o dia com uma saciedade maior, a pessoa consegue então comer menos, não ter compulsões alimentares, não comer exageradamente e atinge o objetivo do emagrecimento. Então, tá aí a importância desse tema, então por isso sempre vai ter aulas sobre saciedade, tá? Então, na última aula que eu gravei sobre saciedade, né, que eu gravei para você, eu falei então sobre algumas fórmulas, né, inclusive dosagens, para estar utilizando como estratégia pré-refeição ali, né, para o controle maior das compulsões, né, da ansiedade e então ter um pouco mais de saciedade durante a alimentação. Hoje eu vou trazer para vocês, né, também de cunho informativo, tá? Porque você já deve ter ouvido falar em substâncias para cortar o apetite, né? Eu vou trazer várias substâncias aqui que são utilizadas para emagrecimento, né? Algumas delas medicamentos até agressivos, né? A título de conhecimento para você, para quando porventura te oferecerem esse tipo de medicamento, você estar ciente do que é, né? Muitas pessoas que podem estar assistindo essa aula têm diferentes quantidades de peso para perder como objetivo. Tem gente que quer perder 5 quilos, tem gente que quer perder 10 quilos, tem gente que precisa perder 20 quilos, 30 quilos. E à medida que vai passando o tempo, né, desse emagrecimento, dependendo da fase da vida da pessoa, a pessoa pode ter dificuldade de emagrecer um pouco mais. E pode procurar alguns recursos, né, como medicamentos, né? Então, você precisa conhecer bem essas medicações. Geralmente, o médico que está prescrevendo essa medicação, ele pouco informa sobre os efeitos colaterais, né, e os perigos, na verdade, de muitas dessas medicações. Mas, visto isso, então, eu estou trazendo esse conteúdo para vocês também, tá bom? Então, hoje eu vou falar aqui sobre o Ozempic, que é uma medicação que está sendo muito utilizada, né? Infelizmente da forma errada, porque é uma ótima ferramenta para o emagrecimento, já vou comentar mais isso para você, e um semelhante ao Ozempic, com efeito um pouco menor, né? Mas um ativo mais natural, né? Um fitoterápico, que é o Metabolade, tá? Então você anota essas informações e depois lê, pesquisa sobre isso. Então, o que é o Ozempic, né? O que é o Metabolade? Então, o Ozempic é um medicamento, na verdade, criado para melhorar o perfil diabético, né? Para melhorar pacientes que têm diabetes, tá? Então, ele basicamente diminui o apetite, né? Ele é um análogo de GLP-1, é um nome, né, que isso aí facilmente vocês podem ler no Google, na internet. É uma substância que nos traz mais saciedade, né? Que na verdade não é uma saciedade de você estar alimentado e estar bem. Na verdade é uma saciedade que vem por meio de retirada do apetite. Ele te tira a vontade de comer. Só que muitas das vezes, né, na maioria das vezes, o efeito maior dessa medicação é uma alteração gastrointestinal e ele te traz muita náusea. E a pessoa ficando nauseada, ela perde então o apetite, tira a vontade de comer e tem pessoas que com baixas doses de Ozempic não conseguem comer quase nada durante o dia, né? Então a pessoa fica nauseada e essa medicação, quando utilizada de forma indevida, quando utilizada de forma errada, pode trazer prejuízos importantes. Um deles é a desregulação da tireoide. Então essa medicação ela pode alterar neurotransmissores, pode alterar tireoide, pode alterar o trato gastrointestinal de forma mais severa e pode vir a trazer complicações para a sua saúde. Então
nunca utilize Ozempic sem um acompanhamento médico mesmo, tá? Sem que o teu médico te prescreva e que ele acompanhe os efeitos que essa medicação vai trazer para o teu dia a dia, tá bom? Então, essa é uma canetinha, né? O Ozempic é uma caneta, né, que você aplica uma vez por semana. Geralmente se começa com a dose de 0,25 e vai passando usa 0,25 por 2 semanas, 3 semanas, depois passa para 0,5 e utiliza-se por mais semanas até que o corpo crie uma resistência a essa dose e tem que ir aumentando a dose, né? Essa medicação é uma medicação que é uma estratégia muito boa, uma ferramenta muito boa para o processo de emagrecimento. Porém, o erro está em as pessoas utilizarem essa medicação unicamente como ferramenta única no processo de emagrecimento. Você não vai utilizar o Ozempic para sempre, né? Então, uma hora você vai ter que retirar essa canetinha, retirar essa medicação. Quando você retirar, se você não tiver mudado o teu estilo de vida, a tua alimentação, a tua cabeça, melhorado a tua ansiedade, que é o que a gente vem te ensinando aqui, o que a gente vai continuar te ensinando, quando você retirar essa canetinha, retirar esse medicamento, você vai engordar tudo de novo, né? Tudo de novo, e muitas pessoas engordam mais ainda, mais do que quando começaram a usar. Provavelmente, se você nunca ouviu falar nessa canetinha, né, tem pessoas que nunca ouviram falar e tem muitas pessoas que conhecem um vizinho que começou a usar, um amigo e tudo, ou você mesmo pode estar assistindo, já utilizou essa caneta, né? Realmente ela faz efeito, porém, quando não acompanhado, quando não mudado o estilo de vida também, a alimentação, pode trazer graves prejuízos e te fazer engordar ainda mais, tá bom? Já o Metabolade é um fitoterápico que tem um efeito semelhante ao Ozempic, porém não tão forte assim, tá? Porém, algumas pessoas respondem muito bem ao Metabolade, né? Inibindo bastante o apetite, tirando bastante o apetite da pessoa. Então, vale a pena, antes de usar o Ozempic, usar o Metabolade, tá? Doses em torno de 250 mg, uma ou duas vezes ao dia, dependendo da tolerância da pessoa. Então, 250 mg duas vezes ao dia ou 500 mg uma vez ao dia, tá? É um ativo que tem um preço, quando comparado ao Ozempic, né, é um preço barato, porque custa em torno de R$250 por mês, aí, mais ou menos, né? E o Ozempic, hoje a caneta está passando de R$800, R$900, tem lugares que é até R$1.000, e dura praticamente um mês e pouco uma caneta, né? E incrível que as pessoas compram essa caneta, né, gastam esse dinheiro e não gastam o dinheiro para procurar um profissional, uma nutricionista, né, um médico para acompanhar, fazer um processo de emagrecimento mais saudável, mais natural. Né? Isso é uma incoerência do ser humano, né? Pagar mais caro por um atalho, uma coisa mais rápida, porém incerta, né? Do que pagar esse mesmo valor, talvez, por um bom acompanhamento ou por um curso, né? Bom, então, outras coisas usadas também para inibir o apetite, né? São alguns estimulantes, como a cafeína. Então, principalmente mulheres, começar com dose de 30 mg, tá? Cuidado com a cafeína. Pode aumentar a ansiedade, dar taquicardia, tá? Estimular muito o sistema nervoso, tá bom? Então são os famosos termogênicos, né? Que inibem o apetite e aceleram a queima de gordura. Porém, cuidado com esses termogênicos. Geralmente eles têm muita cafeína, dão efeitos colaterais. Você pode ter crise de ansiedade, crise de pânico, taquicardia, né? Coração acelerar demais, palpitação, né? Outra coisa também é o extrato de chá de café verde, tá? De chá verde também, mas o extrato de café verde, doses em torno de 200 mg para começar, 1-2 horas antes do almoço. Qual que é o grande problema? Esses estimulantes, né? Eles têm, por outro lado, a capacidade de aumentar o sistema nervoso, estimular o sistema nervoso e trazer mais ansiedade. E se você é uma pessoa que já tem ansiedade, né? Se você tem compulsão alimentar, evite os estimulantes e termogênicos para controlar o apetite, tá? Por quê? Porque você pode vir a ter ansiedade, pode vir a ter compulsão alimentar e acabar comendo mais do que
né, comendo exageradamente, né, mais do que está na tua dieta, tá certo? Então, muito cuidado, tá? Os estimulantes, né, como cafeína e extrato de café verde, é só para quem não tem ansiedade mesmo, tá bom? Se você tem ansiedade, vale a pena você partir então para o controle de apetite mais para o lado, né, do Metabolade ou do Ozempic, tá bom? Quem começar o processo de emagrecimento, o ideal é que não faça uso de medicamentos como o Ozempic, né, medicações fortes. Por quê? Porque o ideal é que você inicie essas ferramentas, inicie essas medicações depois de pelo menos 2 meses de mudança de estilo de vida, de dieta, né, de já ter perdido aí alguns quilos, para você iniciar essas medicações, porque quando você retirar, vai dar um efeito rebote, e se você não tiver muito bem já estabilizado na mudança de estilo de vida, de hábitos de vida, né, e de hábitos alimentares também, pode ser um tiro no pé, você pode engordar tudo novamente, tá bom? Então, você aprendeu aí um pouco sobre o Ozempic, Metabolade, né, os estimulantes para controle de apetite também, e termogênicos, né? Só que muito cuidado, sempre leiam bastante, pesquisem bastante, busquem bastante informação, tá bom? Então, até a próxima aula.